E aí, gente, beleza? Eu sou a Mayara e eu vim dar continuidade na aula da semana passada, que foi sobre geografia da população, né? Mas antes de falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu queria trazer um questionamento pra gente aqui, que tem relação com o vídeo passado, também tem relação com esse, que é um questionamento sobre a geografia, sobre essa área do estudo, né, sobre a geografia populacional. Porque assim, eu falei sobre várias taxas, né? Inclusive, se vocês não viram o vídeo da semana passada, vai lá, confere e depois volta aqui para ver esse vídeo, tá? Então, eu trouxe vários índices, né, várias taxas que são importantes para avaliar a qualidade de vida da população. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é qual é a população que, por exemplo, tem uma expectativa de vida mais alta, né? Porque assim, esses índices, eles são importantes para a gente comparar assim países com países, né? Muitas vezes eles são usados dessa forma, para analisar como que é a qualidade de vida entre países. Mas também é importante a gente pensar como que se dá essas taxas dentro da nossa realidade, dentro do nosso próprio país, ao nosso entorno, né? Então, tipo, quais lugares, por exemplo, que tem uma taxa de natalidade mais alta, né? Qual a população que tem uma taxa de natalidade mais alta? E aí pensar também o porquê que isso acontece, né? Por exemplo, tipo, qual é a população? Será que tem diferença de cor, por exemplo, em expectativa de vida? Será que as pessoas brancas vivem mais, têm uma expectativa de vida maior do que pessoas negras? Entre outras coisas também, né? Qual é a região, por exemplo? Será que a expectativa de vida na periferia é menor do que em uma região que tem, numa região, por exemplo, de classe mais alta? Então, é importante lembrar que esses números que eu falei, essas taxas, elas não dizem respeito apenas a números, né? Elas dizem respeito à vida, a pessoas, à realidade, né? Esses números são só uma forma da gente analisar essa população, mas isso não é apenas o que a gente tem que ver, a gente não tem que olhar só para o número, a gente tem que olhar para a realidade. O que está acontecendo para isso acontecer, né? Por que será que aqui tem uma expectativa de vida menor? O que acontece aqui para ter uma expectativa de vida menor? Então, esses questionamentos são muito importantes para a gente pensar em relação à geografia da população, tá? Antes de qualquer coisa, assim, tipo, quando a gente for olhar esses números, quando a gente for questionar esses números, é importante a gente pensar o que é feito aqui e o que não é feito aqui para que esses números sejam mais altos ou, sei lá, menores, né, dependendo da taxa ali que eu falei da semana passada. Então, esse é um importante questionamento que a gente tem que fazer em relação à geografia da população, né? Qual é a população que está ali? Qual que é a população que está nessa região? Então, isso é um questionamento muito importante para a gente pensar e lembrar que não é só número, né? Os números são importantes para a gente analisar, mas sempre lembrar que número não é só número, que às vezes esse número tem muita gente por trás, né? Tem uma realidade por trás, tem famílias e pessoas por trás desses números. Então, esse é um questionamento que eu vim trazer e é isso, tipo, mas eu vou dar continuidade em relação aos outros temas, beleza? Bom, então, na aula de hoje eu vou explicar para vocês o gráfico de transição demográfica, que é esse que está aí na tela, e também sobre as teorias demográficas, tá? Então, vamos lá. O gráfico de transição demográfico é esse daí que está na tela, e é importante vocês lembrarem dessa imagem, porque ela pode cair assim no vestibular, ou ela cair também só falando de cada fase, tá? Então vamos lá. As fases desse gráfico é a fase um, que é chamada de rural ou pré-transição, a fase 2, que é o início da urbanização e da industrialização, né, que é o início da transição, a fase 3, que é a consolidação da urbanização, e a fase 4, que é o envelhecimento populacional. E aí eu vou explicar cada uma delas, tá? A primeira fase é a fase de pré-transição ou fase rural. Ela acontece quando as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas.
Nesses casos, são sociedades que contam com baixo desenvolvimento econômico e social, onde nascem muitas pessoas, porque lembra que eu falei sobre as taxas de natalidade alta, que tem uma ausência de métodos contraceptivos, né? Existe uma ausência maior de acesso desses métodos contraceptivos, acesso também a planejamento familiar, entre outras coisas. Nessa fase, o filho ainda é visto como mão de obra, né? Então, quanto mais filho, é melhor para mão de obra. Então, a gente tem uma alta taxa de natalidade, mas a gente também tem uma alta taxa de mortalidade, porque a gente tem um menor acesso a saneamento básico e à saúde preventiva e curativa. Nesses casos, o crescimento vegetativo é baixo, então a expectativa de vida também é baixa. Então, a população que existia nessa fase né, fase rural ou pré-transição, a expectativa de vida era muito menor. E o acesso, né, a saneamento básico, a condições melhores de saúde era muito baixo, beleza? A segunda fase é a fase onde está iniciando o processo de urbanização e industrialização. É aonde que acontece aquele processo migratório que eu expliquei semana passada, que é o êxodo rural, né? Que as pessoas estão saindo de cidades rurais e indo para cidades urbanizadas. Nessa fase, acontece aquilo que muitos denominam por explosão demográfica, que é o crescimento acentuado da população em um curto período de tempo. Mas se a gente analisar, a taxa de natalidade nesse período ainda se mantém muito alta, né? E a taxa de mortalidade, ela diminui. Essa diminuição brusca da taxa de mortalidade acontece devido às melhorias sociais em termos de saúde, saneamento básico, acesso à água e outros fatores, tá? Então, se a gente analisar, a taxa de natalidade ainda se mantém alta, mas a gente tem uma queda muito brusca da taxa de mortalidade. A fase 3 é a fase da consolidação da urbanização. Aqui é a primeira fase onde a gente analisa uma queda na taxa de natalidade. E isso acontece devido à inserção de mulheres no mercado de trabalho, no alto custo de criação dos filhos. Então, tipo, criar filhos em cidades mais urbanizadas é muito caro. E também o maior acesso à informação e a métodos contraceptivos. Nessa fase, a gente analisa uma redução no crescimento vegetativo, mas aqui ainda o crescimento vegetativo é positivo. Até a terceira fase, o crescimento vegetativo é positivo, tá? Nessa fase também acontece o bônus demográfico, que é devido à grande parcela de adultos na população, resultando num aumento da PEA, que é a população economicamente ativa. Os países que estão nessa fase são os países emergentes, tá? A fase 4 é a fase de estabilização da população, onde temos baixas taxas de natalidade e de mortalidade. A gente nota nessa fase que o crescimento populacional é contido, mas em alguns países a taxa de mortalidade ultrapassa a taxa de natalidade, fazendo com que o crescimento vegetativo seja negativo. Então, nós temos poucas pessoas nascendo e muitas pessoas morrendo, fazendo com que não tenha um aumento na população. Quando isso acontece, há também o processo de envelhecimento populacional, pois a elevada expectativa de vida e a baixa natalidade geram um aumento médio da idade da população, o que proporciona a queda da população economicamente ativa e a possibilidade crescente de uma crise econômica e social. Bom, nós temos três teorias demográficas. A primeira se chama teoria malthusiana ou malthusianismo. Ela surgiu lá no século XIX com ideias de um cara que se chamava Thomas Robert Malthus. Esse cara era um protestante e economista inglês, e ele acreditava que a produção
de alimentos cresceria num ritmo muito mais lento do que o crescimento populacional. Então ele acreditava que a população ia crescer muito mais rápido do que a produção de alimentos. E isso ia gerar falta de alimentos, então não ia ter comida para alimentar esse tanto de gente que estava nascendo. Bom, ele defendia uma ideia de que a miséria era causada por conta dos pobres, que os pobres eram os principais responsáveis pela miséria. Ele defendia que a gente deveria ter um controle de habitantes e de nascimentos, e esse controle deveria ser feito assim: pessoas que têm condições para criar filhos poderiam ter filhos. Agora, pessoas que não tinham condições para criar filhos não poderiam ter filhos. Ou seja, famílias pobres não poderiam procriar, não deveriam procriar. Por quê? Essas famílias não tinham condições para criar seus filhos. Agora, pessoas ricas poderiam procriar porque essas pessoas tinham condições para criar seus filhos. Essa é a teoria dele. Hoje em dia, se a gente for analisar, essa teoria é errada, porque a gente consegue, por conta da tecnologia, a gente consegue produzir muito mais alimentos, a gente consegue produzir alimentos para alimentar toda a população do mundo. E é uma coisa importante da gente pensar, como que a gente consegue produzir tantos alimentos assim para alimentar a população mundial e ainda existem muitas pessoas passando fome. Isso é um questionamento importante da gente fazer. A segunda teoria é a teoria neomalthusiana, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Esse período era um período onde países subdesenvolvidos estavam passando pelo processo de explosão demográfica. E, de novo, tentaram pensar em coisas para controlar esse crescimento populacional muito grande. Essa teoria, ela trazia de novo as ideias do Thomas Malthus do século XIX. Mas a diferença era como que iam controlar esse crescimento populacional. E uma das políticas que eles pensaram foi o controle da taxa de natalidade, que inclusive foi aplicado na China, né? Que é a política de filho único. Então, toda família só poderia ter um filho. A terceira teoria é a teoria reformista ou teoria marxista, e ela surge justamente em combate às ideias da teoria neomalthusiana. Eles defendem que a explosão demográfica não é a responsável pela miséria e que os pobres não são responsáveis pelo crescimento populacional. Para os reformistas, o problema não está no crescimento populacional e na falta de recursos, mas sim nas desigualdades sociais e na má distribuição de renda. Então, a solução para eles, para que não tenham pessoas na miséria, era necessário que seja feita a distribuição de renda mais democrática, que sejam feitas reformas agrárias e taxação de grandes fortunas, entre outras políticas sociais para o combate da pobreza e da miséria. Bom, essas são as 3 teorias demográficas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar aqui nos comentários que a gente responde, ou também pode chamar a galera no inbox e eles encaminham pra gente, tá bom? É isso, gente, até a próxima!